Desculpa, gente, estou sem som para quem está em casa. Sandra Cabral, sem som. Desculpa, Sandra, voltei. Vi agora. Estou corrigindo aí. É porque eu estou offline no momento. Teste dela? Diminui aqui. É o da Giovana. Achar o microfone dela. Oi? No cantinho direito. É porque estava minimizada a página. Meu Deus, não sei. Tá, obrigado, Sandra. Foi eu que não abri o microfone aqui. Não, porque eu estou clicando, Mas já não estou nem está corrigido aqui, o meu já está funcionando, daqui a pouquinho eu faço o da Giovana. Boa noite, Érica Lai. Érica, não me lembro da tua participação, seja bem-vinda. Primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez? Nós vamos voltar a fazer. De Vitória, Espírito Santo. Já sei até que você é de Vitória. Oi, a tua irmã? Minha amiga. A tua amiga? Tá ótimo. Seja bem-vinda, Érica. A casa de Maria Madalena, sinta-se abraçada, acolhida. E Vila Velha. Que bom. Terrinha boa. E vamos sinta-se abraçada. E como todos nós, né, a mensagem que nós recebemos da Falange de Maria Madalena é que uma vez conectados com ela, nós criamos o nosso link com a corrente de Maria Madalena. Isso faz com que toda vez que a gente pensar em Maria Madalena, a gente está acionando esse link, está entrando em contato com a Falange de Maria Madalena. E eles vão estar nos auxiliando no que for possível. Tá? Então, legal, boa noite. Bom, então vamos ao nosso trabalho. Dona Giovana, vamos trabalhar, Dona Giovana? Trabalhar, senhor Gildo. Que bom, que bom. Me confirme se está aí o som da Giovana chegando para vocês. E vamos deixar a Dona Giovana trabalhar. Vamos lá, Dona. Tá. Agradecemos a presença dos nossos anjos guardas, nossos mentores espirituais, os mentores da casa, os nossos amigos queridos que passaram por aqui, que sempre nos assiste, nos ampara, nos reanima, nos empurra para a gente não retroceder e não parar. Graças a Deus. Hoje eu trouxe uma abertura de uma prece, é uma oração dos druidas, povos antiquíssimos, os sacerdotes celtas. Nós sabemos que o nosso querido Allan Kardec adotou o nome Allan Kardec para não comprometer seu prestígio como professor com a doutrina espírita. Separou, abriu mão totalmente da sua vida de grande professor, né, de sucessor de Pestalozzi, e adotou, por inspiração espiritual, esse nome Allan Kardec. Então, nós temos a informação de que Kardec, numa existência muito distante, foi um sacerdote druida. Dai-nos, Deus, teu apoio. Com o teu apoio, a força. E com a força, a compreensão. E com a compreensão, a ciência. E com a ciência, o conhecimento daquilo que é justo. Com o conhecimento daquilo que é justo, o poder de amá-lo. E amando, o amor por toda coisa vivente. O amor de Deus e de toda a sua bondade. Amém. Que assim seja que nós falamos, o amém é a mesma coisa. Então, se vamos ao nosso ponto de hoje, trabalhinho, do estudo do Céu e Inferno,
Estamos quase terminando a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Estamos entrando no parágrafo 12. Vamos até o 14. E a partir da próxima, será no dia 8, 7, devemos entrar no parágrafo 15, e aí fechamos esse assuntinho e passamos a outro. Quais são os agentes secretos de tais fenômenos, os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis, ou seja, as manifestações, né, dos demônios? Os anjos, esses não aceitariam papéis indignos. Nós lhe pediremos, contudo, que substitua o vocábulo anjo pelo de espíritos puros ou superiores, pois que assim teremos exatamente o que diz o Espiritismo a respeito do assunto. Indignos, porém, não se pode considerar uma multidão de comunicações dadas por escrito, pela palavra, por audição, pois que tais comunicações seriam e são dignas dos homens mais eminentes da Terra. Então, não são comunicações que se possa, assim, descartar como uma coisa sem importância. Sustentar semelhante tese é abdicar de toda a lógica. O autor da pastoral, o autor aí do Evangelhos Antigos, que também a igreja está totalmente transformada para melhor, né, labora em erro quando afirma que tais fenômenos são inexplicáveis, isto é, ou são hoje perfeitamente explicáveis, tanto que não se consideram mais como maravilhosos ou sobrenaturais, com raríssimas exceções, porque ainda há coisas que os próprios instrutores da doutrina espírita, em muitos livros, há informações que eles dizem: não podemos seguir adiante porque não há palavras capazes de definir para vocês. Nós precisamos sempre de um parâmetro, de um exemplo, para poder alcançar algumas coisas. E é interessante porque a medicina acompanha esse mesmo raciocínio, né? Tenho acompanhado muitas pesquisas, a medicina está sendo uma coisa fantástica. Por papéis indignos, devemos entender os que visam o mal e o ridículo. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como infere dos seguintes preceitos. Parágrafo 13. A categoria do espírito se reconhece por sua linguagem, sempre digna, nobre, lógica e imune de qualquer contradição. Demonstra sempre sabedoria, modéstia, humildade, benevolência e a mais pura moral. Os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos que sugerem a vacuidade das ideias com abundância ou excesso de explicações e frases. Então, quanto mais... Resultados de uma pesquisa. Então, quanto mais, né, assim, quanto mais detalhada a explicação, às vezes confunde muito mais a gente, né? É o que acontece um pouquinho aqui com o meu amigo tradutor desse livro.
Eu, inclusive, já 2 vezes fiquei enrolada. Os espíritos inferiores, ignorantes, orgulhosos, é que sugerem a vacuidade das ideias com abundância de frases e explicações. Tais pensamentos, implicitamente, falso. Todo conselho ridículo, toda expressão grosseira de presunção ou de arrogância são indícios, principalmente afirmações vaidosas. São incontestavelmente da inferioridade de um espírito. Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes, visando instruir-nos e não confundir-nos, como os bons professores. Né, professor? Sim, deveria ser. As manifestações físicas ou puramente materiais competem mais aos espíritos inferiores, vulgarmente designados por espíritos batedores. Pela mesma razão que entre nós, os torneios, as demonstrações de força física e agilidade são próprias de saltimbancos. Saltimbancos é uma palavra usada antigamente nos circos, né? Os saltimbancos. E não de sábios. Embora, né, uma coisa aqui que eu pensei, o Espiritismo não confunde os espíritos, antes, pelo contrário, distingue-os com muita clareza. A Igreja, assim, atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos, ao passo que o Espiritismo afirma e confirma baseada na observação dos fatos. Observação, experimentação e resultado positivo dos fatos. Quando há alguma dúvida, eles informam que há alguma dúvida, e aguardemos algumas explicações para o futuro. Tem um amigo meu lá do Simão Pedro, que é um profundo estudioso, uma pessoa que sabe muito doutrina, e eu gosto muito dos estudos dele. Ele diz que ele pega algumas coisas, ele bota assim na estante e fica aguardando uma outra explicação para que ele possa passar adiante o conhecimento. Quando a gente tem dúvida, a gente tem que ter a sinceridade de dizer, né? Eu não tenho certeza, eu não sei, né? Não tem que saber tudo. As almas dos mortos que Deus proíbe evocar, e não pode ser sem o seu conhecimento ou permissão, colocar-se à disposição dos vivos. O Espiritismo vai além, é mais vigorosa. Não admite as manifestações de qualquer espírito, bons ou maus, sem a permissão de Deus. O espírito evocado vem voluntariamente. Eu fiz aqui uma chave. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a manifestar-se? É uma pergunta. Fechei a chave. Obedecendo à vontade de Deus, isto é, a lei que rege o universo. E há muita coisa nesse universo que nos cerca, como dizia Shakespeare, que não pode imaginar a nossa vã filosofia. O espírito superior não deixa de vir sempre que é evocado para um fim útil, só se recusando a responder quando em reuniões de pessoas pouco sérias que levam a coisa em ar de gracejo. Essa eu gostei. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25.
Pode o espírito evocado recusar-se a vir pela evocação que lhe fazem? Pergunto. Perfeitamente, visto que tem o seu livre-arbítrio. Mas, quando digo que o espírito pode recusar-se, subordino essa negativa ao pedido do evocador, qualquer evocador. Por isso que um espírito inferior pode ser constrangido por um espírito superior a manifestar-se. Se essa manifestação tiver utilidade, tiver uma utilidade esclarecer alguém no grupo de estudo, ele pode manifestar-se. Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 25. Tanto os espíritas está convencido de que nada podem sobre os espíritos diretamente, sem a permissão de Deus. Então, sem a permissão de Deus, nada se faz. Espíritos diretamente sem a permissão de Deus, que dizem, quando rogam, abre aspas, rogamos a Deus Todo-Poderoso, permita que tal Espírito se comunique conosco. Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 17, número 203. Esse ponto, Giovana, tem um item que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho, né? Que é a permissão de Deus. Se a gente pegar ao pé da letra, significa que qualquer coisa tem que ser consultada a Deus para que Deus permita. Não é isso? E é uma tendência a nós entendermos desta forma. Mas vamos lá. Deus criou as leis. As leis que regem o universo. Não é isso? Então, nada acontece contrário a essas leis. Isso é a permissão de Deus. As coisas que acontecem, normalmente, são de acordo com a lei de Deus. Os espíritos, quanto mais evoluídos, mais eles se afinizam com o pensamento de Deus. Não é isso? Então, eles ficam mais senhores, mais tranquilos nas suas escolhas, porque elas vão estar mais afinizadas com as leis de Deus. Então, não é que se consulte Deus a todo momento para pedir permissão para fazer A, B, C ou D. Senão não tem como também. Oi? Sem condições, né? Sem condições. Então, os espíritos, é que nem... É só a gente pensar numa empresa, né? Se eu trabalho na faxina de uma empresa, eu sei que eu não preciso pedir permissão para varrer. Desde que eu tenha um pouco de bom senso e saiba qual é a hora que eu vou varrer. Não posso varrer no meio do expediente, o pessoal lá trabalhando. Então, é isso que acontece. Esses espíritos, obviamente, já são espíritos mais esclarecidos, têm bom senso e seguem aí as orientações das leis divinas, né? Se usa muito uma referência, né? Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Por quê? Existe a lei da destruição. É uma lei. Então, a folha da árvore, de determinada época do ano, né? Que é regido pelas suas questões biológicas, ela vai cair. Algumas árvores caem, muitas, e berram mesmo, né? Ficam só os galhos, outras nem tanto. Mas isso está dentro das leis de Deus. Então vem a lei da destruição, que nada é por acaso, né? Não esqueçamos que aquela folha que cai, ela vai se tornar um adubo para aquele solo. Sempre é uma renovação, né? É uma renovação. Das folhas. Nada se perde, tudo se transforma. transforma. A lei de Lavoisier, né? Então a gente vai vendo aí que está tudo.
a gente vai entendendo as leis de Deus, né? Os homens vão entendendo as leis de Deus, para a gente poder aproveitar ao máximo o que está disponível para a gente. Tudo está disponível. Então, aqui, nesse ponto, quando fala dessa permissão, eu achei necessário, né, até talvez por intuição aqui dos irmãos que estão trabalhando no estudo conosco, no plano espiritual, da gente reforçar esse ponto, né, com relação à permissão. E a questão do estudo em si, né, do capítulo que nós estamos estudando, que fala sobre essa questão das manifestações dos ditos, né, dos ditos demônios, né? Quem seriam esses demônios? Né? Nada mais são do que espíritos, né, que ainda não se esclareceram o suficiente, se equivocaram no caminho e mantêm-se ainda presos a essa situação. Mas que, como sabemos, também não é definitiva. Ela é temporária. Posso fazer uma pergunta? Pode, Dentro dessa intervenção dos demônios, pode ser também taxada a intervenção de um espírito superior como um demônio? Superior em quê? Uma comunicação superior. Vamos lá. Não, porque geralmente quando a pessoa cria psicografia, nós fazemos de outros segmentos religiosos, dizem que que isso é coisa do demônio, não. O que eles chamam, para eles, toda manifestação espiritual é demônio. É por isso que eu estou né? perguntando. Por falta de entendimento. Mas, então, por exemplo, numa outra religião, uma outra coisa religiosa, se houver uma intervenção de um espírito superior, vai ser também considerado demônio, né? para eles, toda manifestação de espírito é de demônio. Independente da classe. Eles não conseguem entender essa questão. Como eles não dão credibilidade ao que é dito, então eles já jogam tudo no mesmo pacote como demônio. Raros são aqueles que não acreditam mesmo no que é dito, então... Raros são aqueles que são meio aproveitados, né? Porque na igreja tem a parte do santo, do Como? Da igreja existem algumas pessoas que fazem comunicações e tudo, e eles acreditam. Os católicos não falam muito. Quem fala muito em demônio são os neopentecostais, que as igrejas evangélicas, a presbiteriana, a igreja batista, tem uma outra linha. Metodista. Metodista. A metodista. Anglicana também. São igrejas sérias, porque Martinho Lutero não foi um qualquer, não. Martinho Lutero é um personagem que deve ser levado em consideração. Esse negócio... Na verdade, todo mundo a gente tem que levar em consideração. Agora, os neopentecostais... Eu não generalizei. Muitas têm isso, né? Mas olha só, o que hoje nós estamos usando esse... Kardec apresenta esse capítulo para a gente, para que a gente possa entender a visão deles, para quem já não tem mais essa visão. Tá? Só para que a gente possa entender. E se a gente entende, fica mais fácil da gente... Fazer uma separação, né? A gente vai... eu entendo, eu não concordo, mas eu entendo. Eu sei por que você pensa assim. Tudo bem, é o direito teu de pensar assim até que você tenha um outro entendimento. Né? Sem problema nenhum. Né? O que é importante para a gente é o que o Espiritismo coloca para a gente em termos de esclarecimento desse ponto. Né? E aí a gente já vai ver que são espíritos, sim, são espíritos, mas que assim como na Terra, assim como encarnados, tem homens maus e bons, os maus, quando morrem, não ficam bons. Não. Eles continuam maus. Né? Então vão ser espíritos maus. Não ficam também. anjos, né? Não viram anjo, né? Então, quer dizer, do mar a gente vai ter os dois. E os dois, todos eles se comunicam com a gente. Porque nós já vimos o quê? O que é importante para a comunicação? A afinidade. Tem pessoas que têm afinidade com o mal aqui na Terra? Então, pronto. Tem bastante gente para eles se comunicarem.
assim como tem pessoas que buscam o bem. Tá? Então, a questão da afinidade. Então, vamos ter sempre os dois lados, né, aí se apresentando para a gente. Isso é muito, na verdade, isso é muito bom para a gente. Se eu só tivesse um lado, Ia ser ruim. né? Qual o nosso trabalho de fazer escolha? Nenhum. Nenhum, né? Só tem um lado, vai fazer escolha de quê? Né? É cara ou coroa? Não, só tem cara. Vamos fazer o quê? É só cara. Assim cabe a nós fazermos as nossas escolhas. Nós estamos no mundo de provas. Estamos sendo testados, né? Testados dentro da nossa fé, dentro do nosso conhecimento, para que a gente possa fazer a nossa evolução. Tá? Não há dúvida nenhuma que ganhar dinheiro de forma ilícita dá menos trabalho, entre aspas, do que da forma lícita. Né? Mas aí vamos fazer a nossa escolha. Né? O que a gente quer? Uma das questões importantes é não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Se eu vou fazer de forma ilícita, eu vou estar tirando de alguém. Eu gostaria que tirassem de mim? Não. Então, aí a gente já tem, né, o parâmetro para nortear a gente. Aliás, é o que aconteceu de uns anos para cá, né? Que a ação a propagação e uma coisa assim assustadora do crescimento desse movimento trouxe, né, com toda a força, o antigo preconceito, né? O preconceito religioso e todos os tipos de preconceito. Estamos numa fase exacerbada de preconceito, né? Isso tem a ver com o momento do planeta. Né? Nós sabemos que estão reencarnados espíritos que trazem tendências negativas, porque estão tendo a última oportunidade de ou evoluir ou vão ficar nesse estágio no mundo, continuar no mundo de provas e expiações, passando por essas dificuldades. Então, o que nós vemos são manifestações de irmãos com a gente. Mas olha só, Deus não é justo, não é sábio, né? Se você colocasse só pessoas, nós pensamos, se eu colocar só espíritos atrasados, eu vou conseguir fazer evolução? Não. Tem que ter uma... Então, nós sabemos que na mesma quantidade, ou em proporção maior até, tem espíritos bons encarnados. Tem que ter uma cota. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio tendendo para a evolução. Porque é a lei de Deus, para poder puxar para a evolução. Então, infelizmente, para a gente, para o nosso nível, o mal ainda faz muito mais barulho. O mal faz muito mais barulho do que o bem. Então, isso é o que a gente tem a ideia de que a evolução não está acontecendo. Não, a evolução está acontecendo. O mundo, de uma forma geral, os espíritos estão mais evoluídos do que tempos atrás. Infelizmente, a gente está vendo muitas manifestações grosseiras até, algumas bastante primitivas até. Mas são irmãos que estão dando a oportunidade de se conseguirem ou de continuarem nesse nível de evolução mais um período. Bom, perfeito. Podemos, então, passar agora para o nosso segundo estudo. Giovana, tem alguma complementação? Tem, meu filho. Mais alguma coisa para complementar? Não, só complementando os comentários, achei interessante que eu li no jornal do Supremo Tribunal, o ministro citar a Hannah Arendt, deve ser uma filósofa alemã, mulher cheia de sabedoria, que conhece profundamente política internacional, e ele cita: eu achei que era a mesma coisa que orar e vigiar.
Ele disse: nós precisamos prestar atenção sempre no que estamos fazendo. É importante, né, gente? A verdade é uma só. Mesmo que a gente caminhe por caminhos diferentes, nós vamos chegar ao mesmo ponto. As conclusões vão ser as mesmas, porque a verdade é uma só. Então, fazer o bem, estar atento ao seu comportamento, se autoconhecer, não tem jeito. Todos nós vamos ter que chegar a isso. Nós não vamos melhorar se eu não me conhecer. Como é que eu vou me melhorar se eu não me conheço? Então, se eu não respeito o outro, como é que eu vou receber respeito? Como é que eu vou encontrar paz? Então, isso tudo vai se juntando, né? E vai chegar numa questão só, única, né? Amar a Deus assim, sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. É a lei principal, né? Então, nós vamos encontrar aí várias coisas. Eu participo... Bom, não queria fazer um comentário, não melhor fazer, que é muito particular, né? É uma posição muito particular. Mas vamos seguir. Vamos para o nosso estudo do livro dos Espíritos. Nós estamos entrando hoje no item 5, né? Isso, sorte das crianças, na questão 197, se não me engano. É isso? Sorte das crianças depois da Só que ficou negrito aqui mais uma. Deixa eu ajustar a imagem. Descansar a Giovana. Vamos lá. Ajustei. Continue com a Giovana. Então vamos lá. Voltou o som, Sandra. Obrigado. Obrigado aí por lembrar. Érica também. Tá? Então estamos aqui no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências, das múltiplas existências que nós temos, e chegamos no item 5, sorte das crianças após a morte. Que é um item, uma questão que impacta bastante a gente, né? Porque a nossa visão ainda é a visão da vida atual, da existência atual. E aí, quando nós vemos uma criança, nós entendemos que é alguém que começou ali a vida. Mas, como espíritas, já entendemos que não começou ali. Ali é uma continuidade de outras existências passadas, de muitas outras existências, né? Então, o que tem aí para a gente? Vamos ver o que Kardec pergunta e o que os espíritos nos ajudam a entender. Lembrando hoje que as nossas vibrações são direcionadas para nossos irmãos esquecidos, né? Vamos vibrar por eles, para que eles sejam fortalecidos, esquecidos por nós, lembrando sempre, né? Esquecidos por nós. Porque no plano espiritual eles nunca são esquecidos, nunca estão só. O nosso Pai não esquece de nenhum de nós, e nossos irmãos também mais evoluídos, né? Jesus e outros, também estão sempre tomando conta e nos ajudando aí na nossa caminhada. Então vamos lá, questão 197. Poderá ser tão adiantado quanto a de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? É uma pergunta, né? Então, uma criança que morreu em tenra idade, morreu muito cedo. Aquele espírito pode ser tão adiantado quanto o de adulto? Resposta. Algumas vezes o é muito mais. Porquanto não só mais, não. O é muito mais.
porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Muitas vezes, gente, por que ele chama de muito mais? Muitas vezes, esses espíritos que reencarnam uma passagem muito curta, eles vêm mais para ajudar alguém no seu resgate, no seu aprendizado, do que em benefício próprio. Então, eles se doam numa reencarnação que, na verdade, vai acrescentar para eles, é lógico, né? Estão fazendo uma boa ação. Mas vai acrescentar muito mais para as pessoas que estão em volta deles. Então, por isso, esse muito mais. Porque um espírito que assume reencarnar, entrar numa fila, reencarnar por um curto período, que não visa somente a sua evolução, já tem que ser um espírito com nível de altruísmo maior, né? Bem grande. Tá? Então, por isso, essa questão. Então, aí, na letra A, Kardec continua perguntando: pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? E aí dá a resposta. Isso é muito frequente. Não diz que é sempre, né? Diz que é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na Terra? Então, a gente vê que as crianças... Hoje a gente já vê que, em termos de tecnologia, as crianças estão mais favoráveis a isso. São mais... aceitam, recebem com mais facilidade. Então, quer dizer, em termos de desenvolvimento intelectual, é provável que elas já venham com uma bagagem maior. Tá? Nem sempre. Tá? É bom a gente citar, porque não é isso que eu vejo, não. Depende de onde a gente está olhando. Né? Nada é genérico, não é uma regra para todos. Nós vamos encontrar sempre as variações, né? Os extremos. Tem vários tons de cinza no meio entre preto e branco. Sim, exatamente. Né? Tem várias nuances aí para a gente observar isso. Né? 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenridade pertence a alguma das categorias superiores? O que a gente pensa a respeito? Já temos uma ideia, né? Não tendo podido praticar o mal. Por que não pôde praticar o mal? Não pôde nesta encarnação e nas passadas. Né? Então, aí que a gente tem que... É a questão do nosso paradigma, nosso ponto de apoio. Normalmente, até então, nós tínhamos, enquanto materialistas, nós tínhamos uma visão desta existência apenas. Mas nós agora já temos que lembrar que esta é uma das existências nossas. Para trás, nós temos uma história muito grande. Tá? Então, qual é a resposta que os espíritos colocam para a gente? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tem que padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então, pode vir um espírito puro numa criança? Pode, porque ele já evoluiu o suficiente e ele se doou para ajudar as pessoas envolvidas com aquela criança a passarem por aquela prova, a passarem por aquela dificuldade. Né? 199. Dúvida é só perguntar, hein? Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Resposta. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência. Pode representar, não é regra, tá? Então, pode representar o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte também não raro, olha aí, também não raro constitui provação ou expiação para os pais. Então, a passagem dele, a prova não é dele. Às vezes ele coloca dos pais, eu coloquei de uma forma mais ampla, das pessoas que estão envolvidas com ele, com aquele espírito, né? Que aí vai entrar
pai, entra tio, entra irmão, entra todo esse contexto, né, de família envolvida, sente. Às vezes até pessoas que não são consanguíneas, mas que têm uma grande relação afetiva, né? E sentem também. Né? Então somos chegados. Aí Kardec perguntava, né? Tá. Letra A. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Resposta. Recomeça a outra existência. Né? A outra existência que é passagem pelo plano espiritual e uma reencarnação. Passagem pelo plano espiritual, uma outra reencarnação. Se uma única existência tivesse o homem, é Kardec explicando, né? Se uma única existência tivesse o homem e se extinguindo-se ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano da que morre na infância para gozar sem esforço a felicidade eterna e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? É a justiça de Deus, né? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Esse parágrafo me chama a atenção de uma coisa, né? A cada um de acordo com as suas obras. Nós queremos reencarnar. Só quem tem merecimento que vai reencarnar. O que seria o merecimento para reencarnar? Não há um merecimento para reencarnar. Todos vamos reencarnar. Tá? Então, é uma fila que não é do CITEG, né? E que nós entramos lá na fila e pronto, chegou o nosso momento, alcançamos um determinado desempenho na vida espiritual, né? Na erraticidade, está preparado, então vai reencarnar. Tá? Alguns irmãos vêm por reencarnações compulsórias. Tá? Mesmo eles estando mal, mesmo eles insistindo, eles precisam reencarnar para poder passar pelas provas regenerar. A reencarnação é a necessidade, então todos têm. E aí o merecimento pode entrar dentro daquilo. Você teve a necessidade, aí vem o seu merecimento de como vai ser. Sim. Essa sua. O merecimento é da qualidade da tua reencarnação. E mesmo assim é muito interessante, porque alguns irmãos reencarnam em situações ou de demência, ou de deficiência física muito grande e tal, mas nessa programação encarnatória, aquilo que a gente conversava, Michael, esses irmãos são colocados com irmãos que assumiram para si a responsabilidade de ajudá-los. E pedem esses irmãos que venham como filhos, esses irmãos com essas necessidades. E aí, mesmo sem ter o merecimento de tanto amor, de tanto carinho, então eles vão receber isso. É para ver se eles conseguem despertar para o caminho correto. Isso acontece com muita frequência. Infelizmente, muitos de nós falhamos nessa jornada. Hoje eu assisti a um programa em que uma mãe que tem um filho deficiente, com deficiências várias, e que o pai capinou, jogou a toalha e foi embora, não suporta. Isso é uma prova, provavelmente, que é o que ele não deu conta de suportar. Não é à toa. O filho dele não é deficiente à toa. Ele não nasceu nesse contexto à toa. Nasceu nesse contexto para poder dar conta dessa prova.
no momento que ele nega, ele não se livrou da prova, se livrou nesta encarnação. Continua lá devendo esse item para uma próxima encarnação. Isso também é uma pergunta meio idiota, mas vamos lá. Pode acontecer também, por exemplo, se a pessoa adotar uma criança com algum tipo de deficiência, já tem sido programada lá Sem dúvida. No espaço para essa adoção. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Complicado, Nada é por acaso. Só adotar, né? Às vezes o comprometimento da pessoa é tão grande, ou sei lá, né? Que assim, ela não vai ter um filho deficiente, às vezes nem vai ter filhos, não vai nem conseguir ter filhos seus, mas vai adotar crianças com deficiência. É muito comum isso, né? Lembra que há um tempo atrás, né, as pessoas quando queriam adotar, né, queriam menininhos brancos de olhos azuis, cabelinho louro, né? Uhum. E hoje já não se fala mais disso. Não. Hoje é o contrário, né? As pessoas, até algumas pessoas aí, a gente vê alguns atores e tal, que vão buscar crianças lá na África, vão buscar crianças em locais que as crianças têm grande dificuldade de sobreviver, e são crianças totalmente diferentes das características físicas deles. Então a gente vê a questão da evolução do mundo. Eu estou perguntando isso porque foi ali uma reportagem, era duas mulheres, né? Casal, né? E elas adotaram um menino, né? Na fila, aí tiveram que ver a idade, porque a moça tinha 20 anos, então tinha que adotar com 16 anos de diferença. Então, no máximo, tinha que ser 5 anos, no máximo, parece 4, alguma coisa assim, para dar essa diferença entre o adotante e ela, né? Ela conseguiu adotar, né, coisa, e 25 dias depois que ela saiu tudo da adoção, elas voltaram para a fila. E adotaram um segundo neném também, um outro menino também com problema de... Sim, sim. Nós não estamos falando que tem espíritos que estão aqui com grande dificuldade para dar conta das suas provas. Por outro lado, tem espíritos que já estão bem adiantados, que já estão com as provas deles praticamente dando conta com facilidade. Seguramente, um espírito que assume uma criança nessas condições é um espírito que já está bastante fortalecido, bastante esclarecido, para poder assumir uma posição dessa. dessa. Mas tem autismo, parece, grau 3, e o outro tem problemas de andar. Mas então vamos lá. Andar, inclusive. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor, para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos podem deixar. É aquela história, né? A culpa é sempre... O que acontece comigo, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê crianças dotadas dos piores instintos numa idade que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação. Alguns não há que parecem fazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos de que todos os lados se lhes dão. Então, olha só, né? Vem com todas essas tendências. Que são essas tendências? Influências práticas da vida passada. São tão fortes nele, com todo o esquecimento da infância, elas ainda se manifestam. Né? O esquecimento não é total, né? Você continua com as suas tendências. Então, elas continuam com essas tendências aí. Mas olha só, ele segue falando, né? Mesmo com toda a atenção que lhe é dada, eles não conseguem, eles não vêm fadados a fracasso. Eles vêm numa situação de poder realmente se recuperar. Então, são colocados em contextos onde eles vão ter chance de receber carinho, atenção, educação, para que eles possam fazer a mudança. Não são jogados aos lobos, né, como nós diríamos. Não, são colocados
em contextos que levam eles, ajudam eles a serem vencedores. A lei civil absorve. A lei civil as absorve dos seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram mais por instinto, olha aí, ó, do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências. Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso. As que se revelam viciosas é porque seus espíritos, muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos os que são atingidos pela justiça de Deus. Tá? Então ficou bem claro para a gente, né? Então essas tendências, quando elas se manifestam, são tendências que vêm das encarnações passadas. Né? Hoje, você vê, né, pessoas que são verdadeiros vícios, né? As pessoas trazem. Porque elas passaram tanto tempo fazendo aquelas coisas e têm dificuldade de deixar de fazer. Né? É que nem nós. Experimentem uma coisinha. Né? Entendeu? Quem é destro, experimente escovar os dentes com a mão esquerda. O nosso cérebro é um excelente exercício isso. O nosso cérebro. Né? Mas experimente fazer. Você vai ver que no dia você vai fazer uma vez, no dia seguinte você vai voltar a fazer com a mão direita. Você vai esquecer de fazer com a mão esquerda. Porque é o hábito. A gente cria o hábito e depois fica difícil sair desse hábito. Né? Humberto Bardini, seja bem-vindo também à nossa live, a participar aqui da reunião conosco, aqui o estudo na casa de Maria Madalena. Ele coloca uma observação. Deixa eu ver aqui, Humberto. Isso é um passado, os espíritos. Isso é passado, os espíritos devem olhar para frente. Por outra, que a igreja tem muitas obras de mérito. A gente tem que olhar para frente, sem dúvida, mas não podemos desprezar o passado. Porque o passado é a nossa história. Nós somos o que somos hoje porque temos um passado. Né? Senão, o que a gente seria hoje? Então, a gente não pode desprezar essa história. Tá? O que a gente tem é que, talvez, redirecionar para frente o que nós vamos fazer. O passado a gente não muda. Já aconteceu. Não tem como mudar o passado. Interfere muito no presente. Mas ele vai definir o presente e o meu presente vai definir o quê? O meu futuro. As experiências do passado é que nos ensinam. Na frente. Exatamente. O que eu aprendi lá, eu já sei que aquilo ali não é um bom caminho. Então, eu vou procurar um caminho diferente. Então, o passado eu não mudo mais. Já fiz, está feito. Tenho que assumir as consequências disso no meu presente. Lembrando que o que eu fizer agora vai garantir o meu futuro. Então, eu vou procurar agora agir da melhor forma, máximo dentro das leis de Deus, para que eu possa caminhar na direção certa, me aproximando dele. Tá? Ótimo. Sandra Cabral fez uma observação, vamos ver aqui. Podando as más tendências e elevando as boas, daí a importância dos pais como educadores. Sem dúvida, Sandra, a paternidade é uma prova importantíssima. Os nossos filhos, né, aqueles espíritos que são colocados sobre a nossa tutela,
né? Como pais, o que Deus está fazendo com a gente? Está assinando o cheque em branco, colocando esses espíritos sob a nossa guarda, sob a nossa orientação, para que a gente possa o quê? Encaminhá-los. Não é à toa que as crianças, né, os espíritos, ao reencarnarem, eles vêm com as suas tendências atenuadas, né? Não fica livre totalmente, como a gente já viu, mas elas são atenuadas. Para que nesse período, até por volta dos 14, 15 anos, a criança receba educação, orientação, carinho dos pais. E aí, quando o espírito, as tendências afloram, e elas passam a realmente se manifestar no espírito, a partir desta idade, mas o espírito já teve 14 anos de outra orientação. Daí vem, né, ajuda a gente a entender a questão da crise da adolescência. Né? Eu tenho uma tendência que estava ali guardadinha, mas quando chega aos 14 anos ela se manifesta. Mas eu aprendi diferente, eu passei 14 anos aqui com meus pais, com meu pai, minha mãe, meus tios, tal, minha família, recebendo uma outra orientação. Porque eu já fui colocado numa família que pode me ajudar a evoluir. Está ali para ajudar me jogar em qualquer lugar. Então me botaram numa família que ia me dar a orientação. E aí a família tem que lembrar disso, que tem que dar orientação. Isso é muito importante para a gente refletir sobre o contexto de família. O que é a família? Né? Para que serve a família? É essa base fundamental. A nossa sociedade, muito materialista, está atribuindo à escola responsabilidades que não são da escola, que são da família. A escola é feita para complementar a instrução da criança. Né? Muitas vezes, a gente vê hoje, é muito frequente, os filhos têm mais formação educacional do que os pais. Então, os pais não teriam como fazer essa formação. Então, a escola vem para dar esse suporte. Mas a questão de formação moral da criança é responsabilidade da família. É responsabilidade dos pais. Esse é o ponto. Então, aproveitando aqui a deixa da Sandra, né? Vamos ressaltar esse ponto. Seguindo, sexo nos espíritos. E sexo nos espíritos. Opa, mais um item para a gente aí também. É sempre uma curiosidade, né? Como é que fica essa coisa? E aí Kardec, logo na 200, jogou logo de cara. Tem sexo nos espíritos? Qual foi a interrogação do meu? Não, o nosso tem, é pergunta. É pergunta. Tá? É uma pergunta. Tem sexo nos espíritos? Aí, resposta. Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização, e aí a gente pode, para ficar mais claro para a gente, da organização física, material. Tá? Então, o sexo faz parte da nossa organização material. Entre eles, o amor e simpatia. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem é esse próximo? A humanidade. Qualquer outra pessoa. A humanidade, né? Todos os espíritos. Amar a todos. Então, esse nível de amor é um nível que nós ainda não estamos, né? Nós amamos as pessoas que estão próximas da gente, nossos familiares, e acabou, né? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Bem lembrado, né? Mesmo assim, nem sempre. Nós... Né? Então, quer dizer, o amor que Jesus veio nos ensinar não é esse amor de sentimento. É um amor de decisão. É um amor de eu decidir, eu vou amar a pessoa. Então, primeira coisa, eu tenho que ser tolerante com ela. Eu não posso julgá-la. Esse é amor. Esse é o verdadeiro amor. Não é essa questão de sentimento. Porque sentimento a gente não aprende. Sentimento a gente não aprende. Nós vemos o amor como gostar muito, né?
Nosso amor é um gostar em alto grau. Né? Isso a gente não aprende, a gente escolhe de quem a gente quer gostar. Vai gostar? Não. Então, como é que Jesus ia ensinar isso a gente? Não é isso. O que ele está ensinando a gente é usar o nosso raciocínio e a nossa decisão para eu ser mais tolerante com o meu irmão. Ele errou, eu não tenho que julgá-lo. Quando a gente erra, o que a gente quer? Alguém que venha aqui, brigue com a gente, ou alguém que dê a mão a gente para a gente se levantar? Que dê a mão. Não é? Então é isso que a gente, esse amor que Jesus prega para a gente, é esse amor que é diferente. Tá? Então quando ele fala aqui, há entre eles amor, não é esse amor de gostar muito, é o amor de fraternidade, de ver como irmão, de tratar bem, de fazer o melhor por ele. Simpatia, concordam em pensamento, né? Já tem um pensamento mais parecido, baseado na concordância dos sentimentos. 201. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Né? Então, nas existências, nós podemos vir homem e vir mulher? De certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. As experiências da vida de um homem e de uma mulher são iguais? Não. Nós não temos que aprender tudo? Então nós precisamos vir como um homem e precisamos vir como uma mulher. Para poder ir aprendendo, né? O meu espírito e poder ir aprendendo tudo. Tá? O que seria agora? Fala aí, Hã? Tá confuso. Tá confuso? Não, eu tô pensando, falei, cara, já fui mulher, caramba. Fui homem, caramba. Eu quero voltar menino de novo. Eu quero menino de novo. Exatamente. Você pode voltar a vir de novo como mulher, porque a gente continua aprendendo. Vamos treinar. Aí eu pensei, agora quando essa encarnação, eu como homem, qual é o que eu devo fazer? Qual é a missão? Qual é... Olha só, a vida social de um homem e de uma mulher. Vamos pensar só no contexto de família. Pronto, contexto de família. Né? Vamos lembrar, fica mais fácil a gente voltar um tempo atrás. Né? Vamos pensar aí há 100 anos atrás. O que o homem fazia? Era ele que provia o lar. Não era isso? O que a mulher fazia? Ela cuidava da casa, cuidava da educação das crianças, né? E dava apoio ao homem. Não era isso? Não são funções diferentes? Sim. Tá? Hoje a nossa sociedade, a gente chega por causa do materialismo, né? A gente consome muito, e aí a gente consome muito, a gente precisa de muito recurso financeiro. E aí o homem só não sustenta mais. Então precisa o homem e a mulher ir para fora. O que a gente vê como consequência disso com a estrutura da família? Não está dando conta. Né? A criação, a formação dos filhos fica prejudicada. Porque a mulher já não está mais... Ou a mulher ou o homem, um dos dois. Alguém tem que assumir a responsabilidade dessa questão. Porque é o conjunto maior. Então a gente vai aprender os dois. Então a gente vai vir como homem e vai vir como mulher, para a gente ir aprendendo os papéis diferentes. O homem fisicamente tem mais força que a mulher. Isso interfere? Interfere, é diferente. Então você precisa vir com a fragilidade também da mulher. Tem algumas mulheres que são muito mais fortes que homens. Então, tudo isso, essas experiências, como são diferentes, é fato. A gente tem uma... Eu gosto muito de falar disso, mas as pessoas não gostam de ouvir. Homens e mulheres são diferentes. Como dizem os franceses, vive la différence, né? É muito bom que sejamos diferentes. Biologicamente, nós somos diferentes. A questão hormonal é diferente, que mexe com os nossos sentimentos. Né? Tu tem irmã? Tem, ela é nova, né? Sim. Ah, tá. Ela ainda não tem... Esse negócio de moça, de mulher ainda. Quantos ela tem? Não tem TPM ainda. 13 anos, daqui a pouco tá chegando. Aí a gente vê o quanto a influência dos hormônios interfere no humor, na sensibilidade, nessas questões. Então nós somos diferentes, precisamos, isso é fato. Agora,
Pegar essas diferenças e atribuir superioridade ou inferioridade é que está errado. Somos diferentes. Não há superioridade, não há uma inferioridade. Há missões, há ações que são diferenciadas. A gente se completa. Né? Um casal que está unido produz muito. Um indivíduo separado dificilmente vai produzir a mesma coisa. A gente precisa de um do outro. Né? Um precisa do outro. Então a gente tem que pensar nessas questões, nesses aprendizados. Então provavelmente você já veio como uma menina assim, né? E provavelmente ainda virá. Aí no futuro ainda terá outras passagens. Um casal unido consegue dar conta até da educação dos Sim. filhos, de coisa que aí dá para equilibrar. Quando um só está assim, fica complicado, a balança não é mesmo. Mas eu penso que quando as pessoas têm consciência dos seus papéis, aí vai vendo que realmente juntos conseguem, né? Mary Ellen, também conosco aqui, nós lembramos pela primeira vez, só que ótimo, estamos cheios de gente nova aqui conosco. E eu acho que o que a Mary Ellen colocou aí tem muito a ver com o que o Michael estava querendo saber. Que o Michael estava querendo saber se ele já veio mulher e hoje ele está como homem, qual é a missão dele? Assim, em termos de ele não lembrar como foi as experiências dele enquanto mulher. Mas você tem a questão do empatia, respeito. São coisas que você pode exercitar ainda que você não lembre como foi a sua experiência como mulher. A gente vê hoje muito, quer ver, uma questão que aparece muito hoje, que é muito interessante, né? As pessoas que são negras, né? Falam, dos meus ancestrais. Né? Eu sempre fui negro. Nas minhas encarnações passadas, eu sempre fui negro, porque a gente tem que viver as experiências. Lógico que a história é importante, mas não tão forte com esse negócio de ancestralidade. Mas é porque a pessoa não tem a compreensão. Exatamente. Que a gente isso que eu estou falando, é exatamente isso. Né? A visão que as pessoas têm que fica deturpada em função de não entenderem dessa forma. Né? Hoje, quando a gente fala assim, feminismo, feminicídio e homicídio, né? A gente sabe que houve uma inversão aí de papéis. Né? As mulheres que estão sofrendo hoje os feminicídios, não é à toa, isso é resgate, gente. Mas isso não justifica que aconteça. O escândalo é necessário. Mas ai de quem provoque o escândalo. Tá? Provavelmente, esses homens irão, na próxima encarnação, como mulheres. E vão sofrer aí as consequências disso. Tá? Da mesma forma que as mulheres que matam também vão perder os papéis para poder vivenciar do outro lado a situação. Entendeu? Então é isso essa é a questão do aprendizado. Para que a gente se complete. Que mesmo não tendo a lembrança, houve um aprendizado. Sim. Isso está guardado em algum lugar. Está no espírito. Que ele pode estar ficando preocupado. Eu aprendi uma coisa, mas não lembro. Não importa, em algum momento não se perdeu. O aprendizado não se perdeu. Tem porque eu não sei o sentimento de como foi, da mulher, engravidar o filho, cuidar do amor da mulher, que é bem diferente do homem. Não sei se é tão diferente. Não necessariamente. Porque hoje, com as questões, né, com o casamento homossexual, nós estamos vendo os casais aí, ou de mulheres ou de homens, que amam os filhos, às vezes muito mais que casais héteros. Exatamente. Dão mais amor do que muita família tradicional. Você vê que vem aquele instinto, aquele aprendizado das vidas anteriores, ele fica na gente. Nós já temos uma série de coisas na gente que impulsionam a gente. São instintivas. São instintivas por quê? Nós não aprendemos nessa existência. Vem de existências anteriores. Nós já trazemos isso. Né? É muito simples uma questão. Você respeita... Bom, é tendencioso, né? Lógico que... É só você pensar assim, eu respeito mulheres? Então eu já aprendi isso. Entendeu? Eu já venho com isso. Eu não respeito, acho mulher... Isso no nosso íntimo, a gente vê isso.
né? Cada um consigo, né? Pensa bem, né? Como é que eu vejo? Eu vejo a mulher realmente em igualdade ou vejo de forma diferente? É o nosso íntimo, né? Isso é uma questão pessoal nossa e estamos todos em evolução. Tá? Então, Aliás, eu vejo a questões raciais, vejo igualdade realmente ou vejo de forma diferente? Isso é para não estar cada um de nós. Aliás, o respeito ao ser humano, ele devia ser tão intenso que independesse de qualquer coisa. Isso vai ser, mas nós somos espíritos o quê, gente? Imperfeitos ainda. Estágio imperfeito aí. A Rose queria... Para um espírito puro, pô, não está nem aí se é homem, se é mulher, se é amarelo, se é branco, se é vermelho, não está nem aí. Né? Isso aí, porque está vendo o quê? O espírito. Nós é que estamos vendo aqui as questões da matéria. Tá? Você queria perguntar alguma coisa? Não, eu estava falando, quando ele falou sobre o casal homossexual que tem isso foi aquele exemplo que eu dei antes, das duas Sim, adotaram crianças com Especiais. E a gente tem uma tendência a achar que todas as mães automaticamente amam seus filhos. E a gente vê que muitas Todas vezes as não mães são acontece. boas, né? Às vezes você tem Quantas mães mães que abandonam abandonam seus Abandonam filhos. E bebezinho. quantos pais assumem essas crianças e passam a ter as mesmas funções. Né? Então, é porque do espírito. Né? E muitas vezes independe das questões biológicas. Né? Esses espíritos vêm junto, um para ajudar o outro, às vezes. Né? Então, eu vou casar com ela, eu tenho uma grande dificuldade de cuidar do espírito, mas ela, não, eu vou te dar uma força nessa, vamos juntos para a gente conseguir passar por essa prova. E aí os espíritos se juntam, nada é por acaso, né? Vamos se juntar dois espíritos, um para dar apoio, o outro para poder ser ajudado e vencer aquela prova. Tá? Então, muitas vezes acontece isso. E aí, tanto faz. Às vezes é o homem que veio mais fraco, às vezes é a mulher que veio mais fraca. Depende da questão biológica. 201. Já foi, né? Não foi, dois. Então, 202. Quando o errante, lá no plano espiritual, né, antes de reencarnar, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Fala. A Érica fez uma pergunta aí que imagino. Érica. Érica, por que não lembramos das vidas passadas? Então vamos lá, Érica. Bom, resumidamente, depois eu vou explicar, tá? Por misericórdia do Pai. Tá? Por que por misericórdia? Nós estamos no processo de evolução, Érica. Hoje nós somos o melhor estágio que nós alcançamos. Somos bonzinhos? Não. Imagina na encarnação passada. Éramos piores. Você gosta de lembrar do teu lado ruim? Ninguém gosta. Imagina lembrar de tudo de ruim na encarnação passada. Então, Deus, na sua misericórdia, promove esse esquecimento dos espíritos para que eles possam reiniciar um processo. As tendências virão, porque estão gravadas, são aprendizados que nós tivemos, aprendizados bons e ruins também. Né? Eles estão gravados na gente, mas eles vão aflorar em nós por volta dos 14, 15 anos de idade. Até lá, Deus, na sua misericórdia, abranda essas lembranças, na maior parte de nós, abranda mesmo, né? Mas em alguns a tendência é tão forte que mesmo abrandada, ela ainda se manifesta. Tá, Érica? Se eu não fui suficiente, por favor, é só falar aí que a gente volta. Tá legal? Então vamos lá. 202, quando errante que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher. Aí, quando eu estou lá no plano espiritual, gente, eu estou no plano espiritual. Eu estou lá estudando, aprendendo só coisas boas. Isso, né? Se eu me decidir a continuar meu processo de progressão. Se eu não me decidir, eu estou vagando por aí. Eu não tô. A criança que fica na rua, ela aprende ou a criança que vai para a escola que aprende? Vai para a escola. Né? Então, quando eu estou na escola, fui para a colônia espiritual, quero aprender, eu estou trabalhando na minha evolução. Então, eu estou no meio
saudável, no meio favorável. Então, tudo é maravilha. E aí eu já entendo que tanto faz ver como homem como mulher. Vamos ver, aquele aprendizado que eu preciso fazer se enquadra melhor no corpo de um homem ou de uma mulher. E aí, sim, vou ter uma preferência. Agora, dizer que não, prefiro ver como homem, prefiro ver como mulher, não. A gente fala isso como encarnado, entendeu? A mulher, de vez em quando, fala, eu quero ver homem. Eu também estou falando isso, mas eu vou pensar direito. Quanto mais por aí. Ela acha que a vida de homem é mais fácil, né? Então, tudo bem, não vou nem assustá-la, né? Deixa ela fazer a escolha dela. Mestre Gil, faz um comentário sobre errante. Tá. Então, quando errante, o que significa erraticidade? É o intervalo entre uma encarnação e outra, ou seja, o período que nós passamos só como espíritos. Então, estamos encarnados. Ao desencarnarmos, vamos espíritos. Estaremos na erraticidade. Esse errante não quer dizer que esteja em erro. É da erraticidade. Tá? Então, é o espaço entre uma encarnação e outra encarnação. Errante é sem destino definido. Tá? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Kardec complementa. Os espíritos encarnam como homem ou como mulheres, ou homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais e, com isso, ensejos de ganharem a existência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Tá, Michael? Então tá aí a questão. Assim como a questão racial também, gente. Né? Nós vamos ter classes sociais diferentes, né? Vamos ver com situações diferentes. Todas as experiências para que a gente possa ir aprendendo. Cada uma delas a gente possa... A questão que a Rosana lembrou muito da empatia, né? O que é empatia? Eu me sentir no lugar do outro. Se eu não tenho essa experiência, como é que eu vou me sentir no lugar do outro? Fica muito difícil. Agora, se eu já tenho isso, fica muito mais fácil fazer empatia. Porque é um aprendizado que eu já tenho em mim. Então, as pessoas que são muito empáticas, né, que conseguem fazer a empatia com muita facilidade, significa que elas já viveram várias experiências encarnatórias, em diferentes situações. E aí fica muito fácil, né? Fica menos difícil se transportar para a situação do outro. Tá? Quando a gente tenta e tal, a gente está tentando ainda chegar lá. Tá? É grande esse parentesco de criação, que é isso não. É uma página e meia. Tá? Então já são 19h21, 22 aqui. Se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta, por favor, encaminhe. A Érica está legal, chegou lá, explicação. Não precisa brigar não, Érica. Aqui, se você me agradecer, meu trabalho fica pior. Porque aí eu já recebi o agradecimento. Não me agradece não. Senão, aí quando chegar lá na minha prestação de conta, não, a Érica te agradeceu. Isso aí já não conta mais. Bom, gente, legal. Que bom, gente. É muito gostoso essa conversa, esse bate-papo. Nesse momento que a gente passa, a participação de vocês está sendo excelente, que é isso mesmo, que dá dinamismo, e é muito importante para que a gente entenda as coisas, a gente tem que trazer para o nosso mundo. Então, quando vocês trazem as perguntas, é legal que vocês vão puxando para o mundo de vocês. E aí, eu tenho que dar outra volta para poder jogar a questão dentro desse entendimento. Isso é muito bom. Tanto para vocês, quanto para mim, quanto para todos os presentes, porque passa a ter várias explicações do mesmo fato. Encarnados e desencarnados. Muitas vezes as perguntas que a pessoa vai fazendo... Encarnados e desencarnados. Muitas vezes a pergunta que a pessoa vai fazendo
dúvida não é só para não é para Sim. si, não é para si, é para outros o espírito que está querendo saber e a pessoa está entendendo. Acho que tem algumas perguntas aqui que foi nesse setor. Já vi que eles estão. Nós tomamos uma bronca, né, no bom sentido, no plano espiritual, na reunião nossa de médium, e foi isso, essa questão. Já tem algumas semanas, né? Eu já passei para vocês, mas pelo jeito eles não estão satisfeitos, porque eles continuam lembrando, né? E agora não foi nem a mim mesmo, né? Foram outras pessoas que as perguntas não são só nossas, né? Muito mais do que nós pensamos é a interferência dos espíritos. São eles que estão aqui querendo saber também. A pessoa buscar. pode achar que é uma pergunta boba, mas muitas vezes a pessoa não Nós podemos sabe. até saber a resposta, mas ele não sabe, ele está precisando saber. Então, mesmo que você saiba, veio o impulso da pergunta, faça a pergunta. Podem fazer umas Para quem tem vergonha e não quer falar, manda um papelzinho para mim. Olha aqui, ó. Vou segurar uma opção de papelzinho. Uma opção de papelzinho aqui. Anota aí no papelzinho, pega aí, manda para cá o papelzinho. Tá? A Rosana é cheia de vergonha. Não é minha, Manda não. torpedinho que a gente vai e fala. Mas o importante é que a gente atenda esse E não é só os irmãos desencarnados. Porque às vezes, uma dúvida que a pessoa tenha, tira uma dúvida que eu tenho, né? Que estou aqui encarnada. Gente, sintonia, né? Se eu penso numa dúvida, eu irradio esse pensamento. Isso pode bater com a dúvida de mais outra pessoa. E pode ser fortalecido também o meu pensamento, porque os dois estão pensando na mesma dúvida, né? Então a dúvida fica ali e ninguém se satisfaz. E sem contar que o plano espiritual também. Então, dúvidas, não sejamos, vamos tentar ser um pouquinho mais, vamos ser um pouquinho mais sem vergonha e menos egoístas, né? E libera, deixa, fala mesmo, se não for falar, pode mandar papelzinho, não tem problema, manda um torpedinho aí que a gente vai... Certo é que ninguém, não cabe a ninguém julgar o tipo de questão que o outro coloca, entendeu? Eu não posso dizer aí, nossa, foi uma bobagem que ela perguntou. Não cabe, entendeu? Essa questão, quer dizer, nada acontece por acaso, né? Eu sou professor e ministrei aula durante muito tempo. E uma das coisas que eu aprendi é a valorizar todas as perguntas feitas pelos alunos. A gente nunca pode desvalorizar qualquer que seja a pergunta do aluno. Se a pergunta é totalmente impertinente, cabe ao professor transformar aquele limão numa bela limonada. Ele vai pegar, com habilidade, pegar a pergunta que é totalmente inadequada e vai gerar uma resposta ali que vai somar alguma coisa. Né? Então, não existe essa questão de pergunta sem sentido, pergunta... Não tem. Todas elas são importantes. Né? Se por acaso, em alguns momentos, em algumas situações, passamos por pessoas que não entendem dessa forma, aí é uma limitação ainda delas. Tá? Mas, certamente, em termos didáticos, em termos pedagógicos, não existe uma pergunta que não possa ser aproveitada, que não deva ser aproveitada. Tá? Hoje eu ia perguntar, a minha amiga professora está aqui, a Magion. Não, aqui. Eu nem mandei o parabéns para ela hoje, achando que ela ia aparecer para mandar aqui no ar. Mas, de qualquer maneira, está mandado e depois de casa mandou. O Lúcio, que avisou que está assistindo de casa. O Lúcio tinha me mandado a mensagem, eu recebi a mensagem, Lúcio, mas legal que você conseguiu conectar aí e participar com a gente, que bom. Né? Continue assim, isso aí, vamos perseverar. A caminhada é dura, mas a gente consegue. Não estamos sozinhos. Vamos cantar? Então, vamos agradecer pela noite de hoje, por toda essa orientação, por esses bons momentos. É engraçado que essa uma hora passa e quando a gente vai ver, já foi. Lembrando que semana que vem tema livre, bem lembrado. Livre é o momento, é a hora. Semana que vem temos tema livre, é dia da gente tirar dúvidas. Lembrando, é a mesma coisa, né, pessoal? O pessoal que está em casa vai ter que mandar por escrito mesmo.
Pode mandar aí, que a gente vai aqui. A Rosana e a Janaína estão aqui do lado, já aposto, vou me cutucando aqui. E o pessoal daqui da mesa podem trazer por escrito, se quiser, entrega e a gente vai fazendo também, tá bom? Quem quiser falar. E aí eu nem digo o que perguntou, tá? Pode deixar, pode ficar à vontade. Pode não achar que a pergunta é boba, que não sei o que é. Eu nem vou falar quem perguntou, eu só dou a resposta. Tá? Mentira, hein? Vou dizer assim. Aqui nada, daí. Bom, vamos cantar então, vamos achar aqui. Vamos agradecer ao Pai por esse momento, por essa oportunidade, por esse momento de paz, e certamente nosso irmão Jesus está conosco, e com ele os amigos trabalhadores desta casa, do plano espiritual, nos amparando, nos apoiando. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternas. Na estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. Graças a Deus, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Uma boa noite para todos. Boa noite. Na próxima semana, tema